Pessoal, boa noite. Primeiros anos, tá? Aula 1, avaliação diagnóstica, o conteúdo. Pessoal, quando você vai ao médico, ele precisa te dar um diagnóstico da sua saúde, não é verdade? O que ele faz? Ele faz perguntas. O que você come, qual é o seu estilo de vida, se você fuma, se você bebe, para ter uma noção de que tipo de problema de saúde você possa estar tendo, correto? Então, isso é um diagnóstico, certo? Com o professor, não é muito diferente disso. Nós também fazemos uma avaliação diagnóstica. E o primeiro conteúdo deste ano é justamente dessa forma que a gente precisa trabalhar, certo? Como nós tivemos um ano atípico, o ano de 2020 também está sendo atípico de 2021, então nós precisamos saber o que foi trabalhado pelos alunos no ano anterior. No caso do primeiro ano, nós estamos mencionando os conteúdos do nono ano, certo? Então eu quero que vocês avaliem a seguinte situação. O que eu trabalhei o ano passado? O que eu estudei o ano passado? Quais foram os conteúdos que eu estudei o ano passado, certo? Eu já fiz uma aula no Google Meet com este material, com este conteúdo, tá certo? Está no Classroom de vocês, gravada. O material de vocês também sobre o mesmo conteúdo já está no Classroom para que vocês possam responder, certo? Aqui eu apenas estou explicando a aula de número 1, a primeira aula da semana de vocês, ok? Então, professor, no ano passado eu estudei, né, porque com certeza o ano passado foi, por ser atípico, por conta da pandemia, talvez você não tenha conseguido estudar da maneira que deveria ter estudado. Talvez o teu professor do nono ano não conseguiu passar a você todo o conteúdo necessário para aquele ano. Então, é isso que a gente está fazendo. Para que eu possa ter uma noção do prévio conhecimento que você tem desses assuntos, para que a gente possa dar início, dar sequência nos conteúdos do primeiro ano. Essa é a ideia, certo? Então, seguinte, pessoal, você já entendeu o que é uma avaliação diagnóstica? Quais conteúdos você conhece, você já estudou? Você sabe o que é uma crase? Você sabe o que é colocação pronominal? Tipos de predicado, período composto por coordenação ou período composto por subordinação, pontuação, figuras de linguagem, regência verbal e nominal. Bom, essa é a primeira questão da primeira aula de vocês. Na sequência, eu vou mostrar para vocês a segunda questão e explicá-la, correto? Pessoal, continuando então a aula 1, na questão 2, que tipo de leitura você fez no ano passado? Que você lembra que você fez? Você sabe quais são os gêneros textuais? Charge, poema, crônica, imagens, notícias, entrevistas, reportagens e fake news? Você fez alguma leitura com relação a eles? Certo? Por exemplo, a fake news, notícias falsas, certo? Entre outros, a gente também deve ter trabalhado entrevistas, por exemplo. Você lembra se leu sobre isso? Então, caso você tenha lido, você assinala lá na questão que vai estar no PRES 1 com o X. Caso contrário, não assinala nada. Para que eu possa saber se você tem conhecimento ou não desses gêneros textuais, ok? Então, meus queridos, finalizando então a aula 1 sobre a nossa avaliação diagnóstica, né? Sobre a produção, sobre aquilo que você escreveu. Você lembra? Se você lembra de ter escrito sobre algum gênero textual deste aqui, assinala com X, caso contrário, não assinala nada. Essa é a ideia, ok? Então, conto, você sabe o que é um conto? Você produziu um conto, um poema, você sabe o que é poema? Você já produziu? Crônica, sabe o que é? Produziu? Não. Produção de campanha de conscientização, tu sabe o que é? Produziu? Notícias, sabe? Já produziu? Produção de enquete, já fez isso? Artigo de opinião, faltou o risquinho do T. Resenha, você sabe